Gente querida, boa noite. Que Deus abençoe o seu coração em mais uma live Evangelho com Paixão. Hoje a gente tem a alegria de conversar sobre música, louvor, arte, cultura, o amor, a poesia em tempos tão sombrios. Hoje, dia 24 de abril de 2020. Sejam bem-vindos, tanta gente querida. Nosso convidado especial já está por aqui. Que maravilha! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Acolhendo, mais conhecido como Paulinho Nazaré, já conectando, enquanto nossa gente preciosa vai chegando. Um abraço para Adriana, Tiagão, Pastor Paulo Nazaré, Paulinho Nazaré, seja bem-vindo, querido. Um prazer estar aqui com vocês. Vocês me ouvem bem? Tá me Estou ouvindo? te ouvindo legal, tá ótimo aqui para mim. Tá Ah, ótimo. E você me ouvindo direitinho? te ouço super bem também. Que coisa boa. Seja bem-vindo, meu querido. Que alegria, viu? Obrigado por ter recebido, aceitado e acolhido o nosso convite. E que bom poder estar com você hoje à noite para esse tempo de evangelho, de compaixão, para esse tempo bom. Que alegria. Uma alegria para mim. Que bom, né, que finalmente a gente conseguiu, porque, né, muitas tentativas eu não imaginava que seria em meio a uma pandemia e a um momento tão estranho como esse que a gente ia conseguir Já finalmente pensou? estar Olha, junto, mesmo que virtualmente. querido, olha quem chegou aí, o pastor Ricardo Agreste está aí com a gente, o seu sogro, esteve Olha com a aí, gente aqui na última quarta-feira. Um abraço apertado, pastor Ricardo, um Sônia e grande toda a abraço. família, que coisa boa. Paulinho, eu queria começar orando com você, por você, pela sua família e por toda essa gente linda que está se aproximando. Vamos orar juntos, querido? Legal, vamos. Senhor bendito, nosso Pai cheio de graça, nosso Pai amoroso, nosso Pai que está conosco, mesmo em dias tão sombrios, tão nebulosos. Queremos te agradecer por esse encontro virtual, queremos te agradecer pela possibilidade de falarmos do Evangelho, de expressarmos a compaixão e de lançarmos sementes de esperança no coração de tanta gente querida. Unimos o nosso coração e pedimos a tua bênção, especialmente hoje à noite, sobre a vida do Paulinho, da Luísa, do Gabriel, do João. Cerca-os com a tua graça, com a tua bondade. Abençoe a casa deles, abençoe a comunidade da vila, abençoe os desafios do projeto Glocal e tudo aquilo que o Senhor tem colocado às mãos do teu filho para que ele cuide. Que o Senhor continue sendo expressado através da vida e da arte do Paulinho Nazaré. Fica conosco, Pai, e enche a nossa noite com os sons do amor, com os tons da compaixão, e invada, Senhor, por bondade, os nossos dias sombrios com a tua doce e maravilhosa presença. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Coisa Amém. boa, Paulinho. Que coisa Coisa boa. boa. Daqui a pouco a gente conversa mais. Canta uma pra gente começar essa live assim, enchendo de beleza o coração dos nossos irmãos. Canto. Você tem alguma sugestão? Teve umas, né, que você me mandou lá, mas ainda não aquelas, né? Alguma outra? Fica à vontade, o que está no seu Legal. coração aí. Vou começar cantando então uma que eu fiz agora recentemente, falando sobre esses dias. Olha que legal. Sobretudo em dias como estes, os olhos se abrem para perceber que o que nos une é mais forte, mesmo que eu não possa te ver. Sobretudo em dias como este, os olhos se abrem para perceber que o que nos une é mais forte, mesmo que eu não possa te ver. É assim, bem mais perto do que a gente pode imaginar. Nossas vidas mais unidas em um só lugar, no amor
que nos faz um, pela graça de Jesus. Um só corpo, um só coração, esperança, vida e comunhão, uma só fé, um só Senhor, um só rebanho, um só pastor, que nos conduz, sobretudo em dias como este. Os olhos se abrem para perceber que o que nos une é mais forte, mesmo que eu não possa te ver. Sobretudo em dias como estes, os olhos se abrem para perceber que o que nos une é mais forte, mesmo que eu não possa te ver. É assim, bem mais perto. Meu querido, que coisa linda, que coisa linda. Obrigado, querido, obrigado. Você por sabe, tanta essa poesia. essa música eu fiz na quarta-feira passada. O pastor Marcos Botelho, meu amigo aqui em São Paulo, né, pastor junto comigo, ele falou: Paulo, por que você não escreve alguma coisa sobre esse momento? E eu tava muito receoso assim de escrever, porque é tudo muito novo, né? E a gente, né, tá no meio disso tudo. Mas aí me veio essa ideia, que é uma ideia, né, atemporal, e que talvez a gente esteja percebendo com mais força nesse momento, né, de como o que nos une é mais forte do que, né, qualquer distância física e do que qualquer diferença. A gente tem percebido isso, mesmo isolados, que existe algo que nos une, que está muito além né, da questão física e das nossas limitações e das nossas dificuldades, né, das nossas doenças. Graças a Deus, Amém. nós estamos unidos né, e caminhando para um momento, né, de restauração, né, de todas as coisas. E isso é maravilhoso, Amém. poder lembrar disso. Amém. Linda canção, linda, linda, linda. Parabéns, meu queridão. Eu estava aqui pensando que hoje à noite você estaria preparando bagagem, se despedindo da Luísa, do Gabriel, do João, para poder embarcar amanhã para a conquista. Olha como é a vida, né? E aí vem uma pandemia, mexe com a nossa agenda, cancela os congressos pelo Brasil afora, já não bastando o ano passado, que você voou o Brasil quase todo e não conseguiu pousar aqui em Conquista, né? E a gente ficou te esperando. Você sabe que no ano passado, sem querer, vocês me deram um presente, porque eu peguei um avião, se eu não me engano, parei em Salvador, foi isso? Passei uma noite num hotel em Salvador, tive um jantar gostoso, a minha esposa ficou até com inveja de mim. Tive um jantar gostoso, passei a noite naquele hotel, no dia seguinte peguei um avião e voltei, dormi uma Já noite. Já pensou, gente? Que coisa, hein, rapaz? Que coisa. O nosso encontro aconteceria dos dias 23 a 26 desse ano, e a gente, com dor no coração, precisou cancelar. Mas que alegria poder estar aqui com você. E eu queria dedicar essa live de hoje ao coração da Vivi Ribas. Ela é da nossa igreja, ela é casada com o Lucas, é a mãe da Amora, é uma fã de carteirinha, canta suas canções. E eu falei para ela: Vivi, a minha vontade era de você fazer essa live com o Paulinho, porque ela chorou copiosamente no ano passado, quando soube que você não conseguiria pousar em Conquista. Então, Vivi, um beijo no seu coração. Inclusive, as perguntas para essa live, ela que fez. Eu disse: Vivi, eu vou lhe dar um presente, desafio. Você é quem vai questionar e conversar com o Paulinho através da minha pessoa. Mas eu queria, assim, você dispensa apresentações, mas eu queria dizer que o Paulo Nazaré é músico, compositor, pastor na comunidade da Vila, em São Paulo, é um dos líderes do projeto Glocal, esse projeto que visa dialogar a cultura, arte, evangelho, teologia, nos teatros de São Paulo, uma iniciativa extraordinária. Casado com a Luísa Nazaré, pai do Gabriel, pai do Jojo,
e um amigo querido, um príncipe, alguém que Deus deu a beleza e a poesia. Eu queria te fazer uma pergunta, né, já que a gente vai falar um pouquinho sobre os tons e os sons do amor, e essa capacidade de invadir os dias mais sombrios da nossa vida. E você tem uma canção que fala exatamente sobre isso. A pergunta é: qual o papel e lugar da arte em tempos tão sombrios, tão caóticos como estes que nós estamos vivendo? E assim, é verdade que o amor pode invadir os dias sombrios da nossa vida? Isso é um fato? Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu acho que se a gente tiver um pouquinho atento, né? Se a gente fizer esse exercício, né, de sensibilizar o coração, né? E o Espírito Santo de Deus faz isso, ele sensibiliza o nosso coração, né? Aguça os nossos sentidos para perceber que mesmo em meio ao caos, e às vezes a gente percebe isso mais claramente, inclusive em meio ao caos, que Deus tem cuidado da gente, que Ele tem nos sustentado, que Ele tem nos consolado, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Quando a gente tem que se despedir de alguém que a gente ama, ainda assim a gente percebe o consolo de Deus, a certeza né, comunicada pelo Espírito ao nosso coração de que Ele venceu a morte, né? O pior dos desafios. E então, assim, a gente tem uma história depois do fim, né? Verdade. É muito legal a gente poder lembrar disso. E ele nos convida a todos para experimentarmos essa paz que não depende das circunstâncias, né? Esse amor que invade os nossos dias mais sombrios. E o papel da música nessa história toda, né? O papel da arte de uma maneira geral, eu acho que, para mim, eu vejo assim, o poeta, o artista como alguém que no meio do barulho, no meio da confusão, chama a gente para um lugar de silêncio, sabe? Para mim, o poeta, o artista é alguém que diz assim, vem aqui, né? Respira fundo, acalma o coração e presta atenção em algo que você não estava percebendo. Eu acho que esse é, com certeza, um dos papéis da arte, um dos papéis da música, eu diria, que é chamar para esse silêncio, não um silêncio literal, mas um silêncio da alma, onde a gente consegue ouvir outras coisas, onde a gente consegue ouvir uma voz específica, né, que fala com a gente, né, Uma voz que soa dentro de mim, né? Coisa linda. Que coisa linda. Eu acho que esse é um dos papéis assim da arte. Eu como músico, eu tenho essa pretensão, digamos, que é de chamar a atenção das pessoas para determinadas coisas que no meio da confusão a gente não consegue perceber. Muito legal. Você consegue ver uma manga e fazer dessa manga uma música, né? Você é desses, né? A manga lá no alto da ladeira, é assim? Os tempos de Crombie. Que legal. Os tempos de Crombie. Eu morava num lugar que tinha muitas mangueiras muito altas. O meu sogro, inclusive, ele brinca comigo, porque ele ficou sabendo, eu não sei através de que fonte, de que perto do mar não nasce mangueira. Você sabia disso? Não. Primeira vez que eu estou ouvindo. Olha. Perto do mar, por algum motivo, não tem mangueira. A mangueira, ela dá fruto, tem que ser longe do mar. Mas aí eu expliquei já para ele que eu morava num lugar que era mais alto e mesmo distante do mar, a, sei lá, 2, 3 quilômetros da praia, subindo na mangueira eu conseguia ver, porque era um lugar muito alto. Que legal. Eu via lá no fundo a linha do horizonte, o mar, as praias lá de Niterói. Rapaz. E aí, nesse contexto, nasceu essa brincadeira. Dá um refrãozinho dela aí pra gente, só para deixar o pessoal assim com vontade de ouvir. Que legal. Você sabia que eu não sei tocar ela, porque eu não toco há muito tempo, mas é alguma coisa assim. A manga lá no alto da mangueira faz doce, menina, faz doce, menina. A manga lá no alto da mangueira eu não subiria em vão, mas para chegar aonde eu quero. Aí eu não sei para onde vai. Eu não lembro mais. Já tentei bambu e para não machucar, tem que subir no pé a pé. Meu filho João Pedro, né, é charado seu, apaixonado por essa música. Aí eu falei, pai,
papai hoje vai conversar com Paulinho Nazaré, aquele da manga, e aí ele deu risada, foi o máximo, né? Mas, Paulinho, essa sua canção, né, Não Há Mais Segredo, ela nasceu num momento muito delicado da sua vida. Quando a gente se conheceu pessoalmente, eu ouvi o testemunho dessa canção e eu queria que você contasse assim pra gente como foi que nasceu essa canção tão bonita que você gravou com Marcos Almeida, que tem sido uma canção, a gente canta essa canção na nossa comunidade de fé, tem nos abençoado tanto. Então, ela é uma prova de que o amor pode invadir os dias mais sombrios da nossa vida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente e depois cantasse ela pra gente nesse tempo tão bom. Sim. Essa música surgiu no momento em que eu recebi um telefonema da minha mãe, eu aqui em São Paulo, minha mãe lá em Niterói, né? Eu morando já aqui em São Paulo, ela me ligou e falou: filho, eu tenho uma notícia não muito legal para te dar, eu estou com câncer muito sério e muito grave. Eu sempre fui super apegado com a minha mãe, uma relação muito próxima e tal. E eu lembro que essa notícia caiu para mim como uma bomba, assim. Eu falei, nossa, eu não esperava isso. E, né, distante dela, sem poder estar junto naquele momento, vivendo um monte de coisas aqui em São Paulo, no contexto aqui da cidade, né, e do pastoreio aqui. E aí eu lembro que eu desliguei o telefone com ela e saí para dar uma volta no Quarteirão, né, no Ipiranga, um bairro aqui de São Paulo. E enquanto eu caminhava, eu lembro que eu chorava com aquela notícia, mas esse choro começou a ser um choro onde eu senti a paz não da certeza de que ela teria saúde, eu não sabia o que viria pela frente, mas da certeza de que Deus estaria comigo nesse processo todo, e com ela, sobretudo, né, nesse processo todo. E eu lembro que eu me perguntava assim, né? Existe uma paz? Aí eu falei, de onde vem essa paz? Né? Porque eu queria isso agora. Então eu me perguntava, de onde vem a paz que invade e desacelera o temor e tal? Então surgiu nesse contexto. E isso assim me deixa né, perplexo de perceber o quanto os momentos difíceis, as crises, né? Muitas vezes, né? As tristezas pelas quais nós passamos, elas geram muitas vezes aprendizados, né, poesias, marcas que a gente leva para o resto da vida toda e que muitas vezes acabam por abençoar outras vidas de pessoas que se identificam também com esse tipo de sofrimento e com coisas assim. Então, essa é uma música que me chama muito a atenção para isso, como são frutíferos os dias difíceis. Olha, né? Que coisa bonita, Isso coisa linda. Isso é impressionante, assim. E eu acho também muito impressionante o fato de justamente essa música que surge desse contexto ser a minha música mais ouvida. Ela tem mais de 2 milhões de plays, né, no Spotify, fora as legal. outras. Então eu fico assim perplexo de perceber, caramba, tem uma música do meu pai que diz assim: quão proveitosa é toda tribulação, nela aprendi uma lição, que na tristeza Deus transforma o coração do homem, tal como o fogo purifica o ouro. Uau, que maravilha. Por isso eu me alegrarei, por isso eu me alegrarei. Então lembro também disso, assim, isso é uma certeza que eu tenho. Então, que coisa linda. A gente está vivendo hoje dias tão difíceis, né? Uma crise mundial, e a gente pode ter certeza de que existem propósitos eternos a partir disso tudo. Deus não desperdiça o nosso sofrimento, eu tenho certeza disso. Maravilha. Você me fez lembrar as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, quando ele fala do espinho na carne e que ele pede a Deus para tirar aquela dor, aquele sofrimento. Só que na tradução da Bíblia, a mensagem, esse texto fica assim, o apóstolo Paulo diz: eu deixei de olhar para a minha limitação como uma limitação, e eu passei a olhar para a minha limitação como um dom. E aí eu escrevi aqui uma poesia de que da dor pode surgir um dom. Basta trocar o R pelo M e a dor se faz dom, né? Então, de um momento de dor, de uma notícia tão assoladora, nasce a sua composição mais ouvida. Olha que coisa interessante, né? Então, eu acho que a gente não deve negligenciar os nossos momentos de dor, mas quem sabe ofertá-los a Deus e dizer: Senhor,
qual dom, qual dádiva, qual presente, qual melodia, qual poesia, qual canção, qual teologia, qual consolação a gente pode oferecer para o mundo, mesmo nos dias mais sombrios da vida. Que maravilha. Que lindo. Então canta pra gente, meu príncipe. Nos dê essa alegria. Que coisa boa. Então de onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe... Quer ver? Deixa eu... live é bom, né? Pra gente contar isso aqui. Essa parte aqui, ó. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. Eu lembro que eu no telefone com a minha mãe, quando ela me deu a notícia, uma das primeiras coisas que eu quis saber é e daqui para frente como vai ser, né? Quando é que você começa a fazer o tratamento? Ela teve que fazer cirurgia. Quando vai ser a cirurgia? E aí a minha mãe falou assim, filho, isso é uma coisa que vai demorar pra caramba. Vai ser um processo longo na minha vida e nas nossas vidas. Então, assim, não tenha pressa, né? E deixa que o Espírito vai conduzir tudo isso no nosso coração. Então, ela me falou isso no telefone. Daí surge... Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor. Que coisa linda, que coisa linda. Que presente, que presente, que presente. Legal. Fica uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Eu tive que desativar os comentários para melhorar a nossa capacidade aqui de conexão, mas fica um recado da graça de Deus, de que os dias sombrios, invadidos por esse amor que ultrapassa toda a compreensão humana, pode gerar essa paz de Deus que excede todo entendimento e pode se tornar em algo tão frutífero, algo tão belo. Né? Então, convido a cada irmão, a cada irmã, a cada uma que está aí acompanhando a gente, a quem sabe, no meio de uma pandemia, isolamento social, muitas privações, crises econômicas terríveis, o que a gente pode oferecer para a vida e oferecer para Deus nesse tempo, não é, Paulinho? Sim, é isso, querido, é isso mesmo. Que legal. Paulinho, fala um pouquinho para a gente da Glocal, o que significa Glocal,
E comenta para a gente assim, você é um teólogo, é um pastor, milita aí na área da arte, da música, da poesia. Como que a gente pode comunicar o evangelho, se aproximando da cultura vigente? Como é que a gente pode entrar no mundo do outro, sem perder a relevância, sem perder Jesus Cristo de vista, sem negociar o evangelho? Como dialogar com esse mundo secularizado e manter firme no nosso coração as convicções das Escrituras Sagradas? Tem a ver com a missão do projeto Glocal. Então, comenta um pouquinho para a gente. Sim, essa palavra glocal, ela é a junção né, de duas palavras, que é global com local. E a ideia é visão global, relevância local. A ideia é, eu olho para o mundo e percebo como eu posso fazer diferença aqui, no meu bairro, na minha cidade. E eu acho que é essa ideia de olhar para a nossa cultura e perceber na cultura os sinais da graça, os sinais do reino, né? E questões que têm sido feitas pelas pessoas com as quais a gente convive, pelas pessoas que vivem no tempo que a gente vive, né, que ouvem as músicas que têm sido feitas e tocadas, que veem os filmes que têm sido feitos, né? Então a nossa ideia com a Glocal era olhar para isso tudo, para esses elementos da nossa cultura e a partir deles perceber onde está Deus nisso tudo, ou que mal nos tem feito a nossa distância em relação a Deus. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. A gente percebeu na Glocal, ao longo dos anos, de que não tem nenhum assunto que a gente não possa tratar olhando para Jesus e percebendo o que Jesus diz para a gente e percebendo como ele, de fato, é o Deus que está reconciliando consigo todas as coisas. É o Amém. Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. É o Deus que deu para a gente criatividade, que deu para o homem criatividade para criar e para, de alguma maneira, refletir a glória, a Fantástico. beleza. Fantástico. E então, eu acho que é isso. A Glocal é esse exercício. Por exemplo, como, né, um pastor músico, né, liderando a Glocal, uma das coisas que nós fizemos aqui em São Paulo foi identificar os artistas de São Paulo, onde eles estavam, né, onde eles estão. E a gente foi perceber que eles estão nas ruas, eles estão nos pubs, nos teatros. E a gente falou, a gente gostaria de ouvir vocês, de perceber a tua arte e de relacionar isso com a nossa fé, de compartilhar com vocês, né? Mas ouvir vocês. Né? Você dizer para alguém hoje que assim, eu quero te ouvir, isso é algo que a pessoa fala, não, peraí, você quer me ouvir? Que legal. E a gente fez isso com os artistas aqui de São Paulo. E disse, a gente está no teatro reunido toda terça-feira à noite, a gente não tem um cachê para te pagar, mas tem um público lá que vai ter um prazer enorme em te ouvir. Um teatro muito legal, Que muito bonito aqui legal. de São Paulo. E muitos desses artistas, poxa, eu vou ter meia hora lá para fazer o meu som e vocês vão me ouvir? Sim. E aí depois a gente vai trocar uma ideia sobre a relação do que você cantou com a nossa fé. Você topa? Que Alguns legal. diziam que não, mas outros, para nossa surpresa, disseram sim, eu vou, eu quero ir. E aí a gente começou a desenvolver essa relação maior com os artistas da cidade, o pessoal né, que pinta, o pessoal que dança, o pessoal que faz poesia. E isso foi uma surpresa, assim, um movimento né, que começou a fazer diferença e a gente se surpreendeu muito com isso. Eu lembro de uma série na Glocal em que a gente falou sobre alguns quadros, né, da Sim. história da arte, alguns quadros da história da arte, assim, importantes. Aí eu lembro que uma terça-feira eu estava falando sobre um daqueles quadros, estudei o quadro para falar sobre ele. Ao final da minha fala, né, ao final daquele encontro, um professor de História da Arte, que estava naquele dia sentado, ele veio me dizer assim, poxa, muito legal esse encontro e tal, mas eu poderia falar mais coisas sobre esse quadro, porque essa é a minha área. Daí para frente, a gente falou, no encontro da semana que vem, é você que vai falar sobre o quadro da semana que vem. Você toparia? E aquele professor, que não era de igreja nem nada, falou, topo.
a partir daí a gente passou a ter também essa figura que é, né, a Legal. figura do especialista nos nossos encontros, que é trazer alguém de fora da realidade, né, cristã e de igreja, mas que saque de determinado tema, de determinado assunto, e a gente ouve essa pessoa. Depois de ouvi-la, a gente fala assim, qual é a relação disso com a fé, com a Bíblia, com as Escrituras, com o que Deus está fazendo, com o que Jesus está fazendo. Que Então, a coisa Glocal boa. é um movimento mais ou menos assim. Que Eu legal. estou falando muito, você me perdoa, mas Não, tá ótimo. Eu isso me, isso ficaria me te ouvindo aqui prova, a olha que noite legal. toda, cara. Que coisa boa, que maravilha. Ah, e como fica a relação com as demais igrejas, especialmente aquelas assim mais conservadoras, de algum modo mais fechadas para esse tipo de diálogo? Qual é a fama que a comunidade da vila e o movimento local acaba tendo? Quais são os rótulos que acabam colocando em vocês depois de tanto diálogo com a cultura? Como é que é isso aí? É. Olha, eu acho que o Marcos Botelho ele tem mais acesso a esses rótulos que acabam dando, né? Eu vou As estar com ele quarta pedradas. que vem. Quarta que vem a gente tá Isso, junto. ele vai ter muito a te dizer sobre isso, né? As pedradas eu acho que vão mais em cima dele. Eu fico olhando para o meu violão e não vejo muita coisa. Mas eu acabo assim percebendo mais, na verdade, o carinho, né, e o testemunho de Muito pessoas, bom. tanto de dentro da igreja que se sentem né, inspiradas de alguma maneira, e isso nos surpreende muito, quanto de pessoas de fora, amigos, que dizem, caramba, eu não imaginava né, que Jesus tinha mais a ver comigo, com a minha história, com a minha vida, Caramba. do que eu pensava. Isso é também uma coisa da Glocal, que né, que todo mundo que vai num dos encontros, que tem algum contato com a gente, que a pessoa tenha justamente essa ideia. Cara, Jesus tem mais a ver com tudo do que eu imaginava, né? Tem mais a ver né, com a minha vida do que eu imaginava. Então, é encurtar essa distância entre a pessoa no seu contexto cultural e a pessoa de Jesus. E também, assim, a Glocal tem essa característica, né? Você falou das igrejas, ela não é um trabalho de uma denominação, de uma Legal. igreja específica. Então, a gente tem na Glocal desde pessoas que não são da igreja servindo, até pessoas das mais diferentes igrejas, Que né? legal. Tem presbiteriano, tem assembleiano, tem menonita, tem adventista, tem gente de tudo que é lugar, junto ali com a gente, percebendo o que Deus está fazendo, o que Ele está ensinando. E assim, acho que isso faz também desse encontro, né, desse projeto, um projeto rico por causa dessa diversidade. Que legal, Paulinho. Ah, você tem uma característica assim de salmista, né? Você olha para o céu, você olha para o firmamento e você começa a compor, você olha para o guidão de uma bicicleta e canta. Você tem essa capacidade assim de olhar para o ordinário, olhar para o cotidiano e enxergar a beleza da vida, a beleza do Evangelho, a beleza de Jesus de Nazaré, mesmo sem mencioná-lo. Isso é maravilhoso, né? Jesus pede a gente para olhar para os lírios do campo. Parece que você tem esses olhos batizados por essa poesia e por essa ternura. Então eu queria assim só um pedacinho de Guidon para oferecer para nossa Vivi Ribas. Ela ficou pedindo essa canção. Você consegue tocar um pedacinho para gente? Tem, sim. Só para Guidon de dizer, bicicleta, né? essa coisa de olhar, né, para as coisas, isso na verdade é de todo mundo, sabia? Todo mundo tem isso. O que eu acho é que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa coisa lúdica, né, de abstrair, de perceber. Né? As crianças têm isso, todas elas têm. Verdade. Mas aí a gente vai crescendo e perde. E acho que eu permaneci um pouco criança, talvez seja isso. A minha esposa que diz que de vez em quando eu sou meio infantil. Vai ver Oh, depois. legal. Eu sigo certo na contramão do meu desejo equivocado. Passei no meio da confusão, andando sempre orientado. Eu não pedalo sozinho, não. Quem foi que disse que eu controlo o meu guidão? Quem me guia é quem me fez. E eu vivo um dia de cada vez, que é pra eu não me perder, nem me equivocar no meu querer. Quem me guia é quem me fez. E
eu vivo um dia de cada vez. Deixo pra trás a vontade de desistir. Trago comigo a esperança no porvir e a força para prosseguir. E a força para prosseguir. Que legal. Ai, Vivi, essa vai para você. Ah, que joia. Essa também é dos tempos de Crombie, né, Paulinho? Essa também é lá das primeiras lá que eu compus e tal. Que legal. O que significa Crombie? O que é Crombie? Então, isso é um nome que era, na verdade, um apelido que a gente deu para um amigo nosso lá em Niterói, que era o dono do estúdio onde a gente gravou as primeiras coisas. Já pensou? E aí ficou... É um nome que, se nós fôssemos escolher mesmo, assim, com cuidado, não seria esse. A gente não teria escolhido esse. Mas já pensou? era coisa de moleque, lá em Niterói. Que legal. Falando em Niterói, né, eu fiquei pensando aqui na sua história de nascer num lar em que o seu pai é um pastor e é também um músico, né? Como é que é essa experiência? Como foi crescer nesse ambiente marcado pela música, marcado pela vida pastoral? Qual a influência que tudo isso exerceu sobre você? Conta pra gente um pouquinho. E depois, se puder cantar assim, um trechinho de uma das canções do nosso amado pastor Josué Rodrigues, vai ser muito legal. Vai ser muito bom. Eu acho que, assim, é influência total. O que eu sou, a minha vocação, ela nasce a partir da observação e da percepção do que o meu pai fazia, do jeito dele de ser, de perceber o meu pai sendo o que ele era em casa, ele era na igreja, o que ele era na igreja, ele era em casa. Graças a Deus eu tive o privilégio de ter um pai pastor, que eu não... Sabe, assim, né, essa história que a gente tem, né, da criança que diz para o pai: pai, eu queria que você fosse aqui em casa, né, o doce que você é lá na igreja. Meu pai, eu digo isso assim, sabe, com temor e tremor, que ele sempre foi alguém assim que me inspirou muito, que me ensinou muito, até hoje e músico também. Então, assim, sempre tinha música em casa, era um ambiente muito musical o tempo todo, sempre violão e, enfim, a gente cantando junto. Então, isso eu considero, assim, graça, misericórdia de Deus, assim, na minha vida, eu ter nascido no lar que eu nasci, com o pai e com a mãe que eu tive. Eu sou muito abençoado e muito inspirado, assim mesmo, pela vida deles, sabe? Então, isso fez toda a diferença na minha vida. Tem uma música do meu pai que não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Descansemos o nosso coração nele. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa canção é muito linda. Ontem eu assisti a live do Baruque, e o Baruque fez também uma homenagem para o pastor Josué Rodrigues, cantou uma canção, foi muito bonito, muito legal. O pastor Josué estaria com a gente no ano de nascimento da nossa igreja, nós o convidamos, mas ele estava enfrentando um problema cardíaco, o médico pediu para que ele não viajasse de avião naquele momento, e a gente não teve assim, esse privilégio, né? Parece que acontece alguma coisa na hora de vir para cá, a gente vai redimir isso, trazendo vocês todos de uma vez só. Olha, seria legal. Quanto tempo tem isso, pastor? 2013, a nossa igreja nasceu em 2013, era final de 2013.
A nossa igreja nasceu em agosto e o convite era para ele estar com a gente no início de dezembro, se não me engano. Ele me ligou, falou comigo que recebeu uma palavra do cardiologista para ele não viajar, que era um momento de cuidado, né? Mas que bom que ele está bem melhor, graças a Ele Deus está por bem, isso. graças E a sua Deus. mãe também ficou bem, né, Paulinho? Também ficou bem, também ficou bem. Os dois assim, né, passaram, né, por esses momentos difíceis, mas graças a Deus hoje estão bem. Minha mãe está bem, está curada, e meu pai também está firme e forte. Que coisa Firme e boa. forte lá em Niterói. Meu pai com 67 anos e minha mãe com 66, então os dois em casa, eu fico daqui dizendo, pai, não saia de casa, fique em casa. E Olha, eles legal. têm seguido lá isso, e estão se cuidando e estão bem, graças a Deus. Ah, outro dia eu estive com o Gerson Pacheco, do Child Fund. Eu sou Muito parceiro do querido. Child Fund. Ele falou assim: o Paulinho eu vi crescer, o Paulinho ia para nossa casa de férias, o Josué é um amado. E ele me contou um pouquinho assim das histórias de vocês. E que privilégio, Muito que querido. coisa boa, Gerson e a Leia são pessoas queridíssimas do que meu coisa coração. maravilhosa, que coisa boa. Paulinho, conta pra gente como tem sido para você esse tempo de pandemia, esse tempo de ficar em casa, distanciamento social, a igreja, como tem se comportado diante disso, como tem sido para você, como esposo, como pai, os meninos. A Vivi até colocou lá para você dar 70 dicas de como entreter as crianças em tempos de pandemia, né? Ela só tem a Amora, você é pai do Jojo e do Gabi, então conta pra gente como esse desafio aí. Eu morri de rir com isso aí. 70 dicas. Só 70, Essa né? loucura. Então, você sabe, pastor, para mim é um momento assim paradoxal. Em que sentido? Por um lado, assim, né, um lado assim, né, de muita preocupação, né, e muito sofrimento ao ver o sofrimento do mundo e das pessoas e aos poucos, inclusive, infelizmente, de gente próxima da gente, de gente da nossa comunidade que já perdeu o pai, que já perdeu a avó, e assim, né, uma tristeza muito grande por isso, chorando com quem chora nesses dias. Então esse é um lado assim muito difícil, muito obscuro, que a gente torce logo para que passe e todo dia ora, né, colocando diante de Deus isso. Por outro lado, eu me dou muito bem com essa coisa de ter que ficar em casa. Eu Olha sou que legal. muito reservado, muito introvertido, muito caseiro. Eu adoro ficar em casa, adoro. Então, assim, eu digo para minha esposa que, para mim, isso tem sido muito bom. Alguns amigos meus estão em crise já, né, dizendo, eu não aguento mais, eu quero sair de casa, não vejo a hora. Eu fico super bem, gosto muito. E um outro paradoxo assim desse momento é que, a despeito do isolamento, aqui na nossa comunidade, eu tenho visto muita conexão. Hum, Né? A gente formou aqui na nossa comunidade 4 grupos de apoio que, nesse momento, têm ido atrás das pessoas, têm ligado, têm contactado. Então, a gente tem visto uma comunhão, por incrível que pareça, num outro formato, mais aquecida olha que legal. em meio a tudo isso. Então, assim, eu tenho visto que Deus tem cuidado, Ele tem se feito presente, tem nos ensinado um monte de coisas, inclusive, assim, sabe, de questões tecnológicas, questões técnicas, que a gente vai levar para depois, assim, sabe, de perceber que, né, na loucura de São Paulo, às vezes a gente não consegue chegar de carro num determinado lugar, mas a gente se faz presente ali através de uma conexão como essa. A gente já até sabia disso, mas a gente não tinha, né, Verdade. instrumentalizado isso de forma né, que isso nos beneficiasse muito mais. Olha aí. Então, acho que um monte de coisa que nós temos aprendido e um monte de gente que tem se mobilizado nesse momento que até então não tinha feito, não estava fazendo, não estava servindo. E nesse momento passou a servir, passou a ligar, passou a dizer, pastor, estou aqui, conte comigo. Então eu, assim, sabe aquilo, né? Em tudo dai graças. Nós temos agradecido por Amém. esse momento, porque apesar de tão difícil, ele tem nos ensinado e nos trazido muitas coisas preciosas. Que maravilha. E qual é a canção que tem capturado você, que tem enchido o seu coração de esperança?
que você tem ouvido? E se fosse para escolher assim uma canção para deixar como um sinal de esperança, de evangelho, de compaixão, de beleza, qual é essa canção? E escolhendo-a, canta pra gente um pedacinho dela. Tá, eu não sei tocar, mas tem uma música de um amigo meu chamado Estevão Queiroga, que eu acho que você conhece, ele é um artista e tanto, e ele tem uma música que diz assim, o fogo me queimou, mas me aqueceu, a luz que me cegou, me fez ver Deus, minha alma se fartou, sem água e pão, a mãe da esperança é a provação. Sim. Essa música chama A Partida e o Norte, do Estevão Queiroga. É uma Linda. música muito linda que fala justamente sobre isso. A mãe da esperança é a provação. Quer dizer, os dias difíceis fazem a gente olhar para frente, tendo a certeza de que o Deus que não nos abandonou no momento difícil está nos conduzindo para dias melhores. Então, eu acho Amém. muito preciosa essa música. Linda demais. Que coisa boa. Ah, e essa polarização político-ideológica em meio a tanto sofrimento, mortes, dor. Como é que você vê isso assim? Qual é o olhar do artista, do compositor, do cantor, do pastor? Como é que você olha para esse momento tão tenso do nosso país, Paulinho? Eu olho com lamento, né? Você falou do salmista, né? Aí a gente vai para os salmos né, de lamentação Lamento. e de choro, de dizer, Senhor, até quando, né? Porque uma pena muito grande num momento em que seria justamente para a gente se aproximar, para a gente passar por cima das diferenças, para a gente aprender né, a desconfiar mais da gente mesmo, né? De algumas certezas, algumas bandeiras que a gente faz questão de impor. Na verdade, a gente questionar tudo isso e falar, talvez aquilo que eu sempre preguei até aqui, no sentido, né, de partido, de política, talvez isso não seja tão importante, né, fazer valer isso até o final, em detrimento, né, das minhas amizades, da minha comunhão, né, da proximidade que eu por causa dessas discordâncias, eu vou ter que deixar de ter. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Assim, eu acho que isso é uma arte que está em falta, que é a arte de discordar e permanecer junto. Né? Isso é uma coisa que eu quero para mim e quero para os meus. Assim. A gente não precisa pensar igual, mas a gente não pode abrir mão de estar junto, né, de aprender a discutir e depois de discutir se abraçar e falar, ok, sigamos, Isso mesmo. sigamos em frente, porque isso não é essencial, não é isso né, não é isso que vai fazer diferença, né, não deve fazer diferença na nossa caminhada juntos, como irmãos, como amigos, como seres humanos, como peregrinos nessa terra. Né? Verdade. O Covid-19, ele afronta radicalmente os nossos pulmões, né? E você tem uma canção chamada Pulmões. Linda. Você podia cantar um pedacinho dela pra gente, né? Vou cantar um pedacinho dela. Que legal. Linda. Ela é sua, não é isso? É uma parceria minha com um amigo chamado Tiago Arraes. Uma dupla chamada Os Arraes. Fantástico. Também dois irmãos super talentosos e muito queridos. Legal, Paulinho. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até o fim. Me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti.
teu amor me encontra até aqui, em minha solidão. E mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a ti. Pra onde iria sem o teu amor? Quem sou eu pra questionar se até o ar que enche meus pulmões vem de ti, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui. Que lindo. Coisa linda, coisa linda. Pena que passa rápido demais. Faltam 8 minutos para nossa live sair do ar. Mas eu queria ainda lembrar uma canção que tem tudo a ver também com esse momento, né? Parceria sua com o Gerson Borges, né? Hoje, a viver o aqui, o agora, o já, essa coisa de presentificar a vida, né? Dá uma palhinha pra gente e nos dá um conselho aí de como fazer do hoje essa morada, pelo menos desse momento, né? Coisa linda essa Eu acho que, canção. para mim, essa música ela fala também das nossas prioridades, né? Aquilo que é prioridade para gente, né? Os nossos amores, da gente entender que tem um amor que tem que estar no topo dessa história toda, né? Que é o amor de Deus, a adoração a Deus, o lugar que, né, que pertence a Ele, só a Ele. Quando Ele está nesse lugar, é como se os outros amores entrassem em ordem, né? E cada um nos seus lugares, e a gente sendo feito capaz de dar o valor devido a cada uma dessas coisas, né? Identificando o que é prioridade na vida da gente. Então, hoje eu vou brincar com meu filho, hoje ligo até pro meu velho, hoje priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício, hoje sem a televisão, hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro, hoje almoçar devagar, hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Eita, coisa
Coisa boa. Que bom te ouvir, meu queridão. A gente está chegando ao final desse momento tão especial, mas eu queria te pedir para deixar uma pastoral para o nosso coração, depois fazer uma oração por nós. E aí a gente vai te agradecer do fundo do coração por esse acolhimento, por esse carinho. Obrigado mesmo. Nosso encontro foi transferido para 12 a 15 de novembro. Deixa passar todo esse momento e eu queria que você considerasse esse convite para a gente estar junto, celebrar o Cristo de perto, né? Esse encontro virtual está sendo muito legal, mas vai ser muito melhor um encontro presencial, né? Enquanto isso, deixa uma palavra para o nosso coração, Paulinho. Sim. Assim, é a minha oração também, né? E é a minha palavra, que Deus nos ajude, né? E ele faz isso, eu creio que Ele está fazendo isso. Ele nos ajude a perceber esse momento todo como um momento que não é só ruim, um momento que não é só difícil, mas um momento que, sendo ruim, sendo difícil, é um momento que tem muito a nos ensinar, é um momento que deve contribuir para que nós estejamos mais e mais unidos, independentemente de partido político, independentemente dos pronunciamentos que a gente ouviu hoje, né, e de concordar ou não concordar, de achar absurdo ou ter achado ótimo, mas que seja um momento onde a gente se una, né, a música que eu comecei cantando, né, percebendo que o que nos une é mais forte e que disso tudo a gente tire algo de bom que Deus está nos oferecendo, que Ele tem nos ensinado. E para isso, né, é muito importante que a gente esteja com o nosso coração sensível, aberto para perceber aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele está nos comunicando, né? E a possibilidade de percebermos um Deus que cuida, que sustenta, que nos ensina em meio a isso tudo. Eu acho que é um momento especial para isso. A gente tem em mente e no coração de que não é só um momento ruim, é mais do que isso. É algo que Deus está fazendo, é algo que Deus está falando. Eu creio nisso. Amém. Amém. Obrigado, querido. Eu vou te pedir uma coisinha. A gente está com um minutinho aqui apertado. Eu estou com medo de você orar por nós e cair a conexão. Então eu encerro essa, a gente volta para você orar por nós e a gente te agradecer, tá bom? Queria chamar todo mundo aí para voltar com a gente para esse tempo de oração e os finalmente aqui. Tá, gente linda? Legal. Obrigado, Paulinho.